Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje, mais uma vez aqui com a nossa conversa desfiada, conversando com a Maísa Branches, que é uma amiga de muito tempo e coordenadora hoje do curso de moda do IESB. Vem falar um pouquinho pra gente sobre modelagem e como ela pode gerar menor impacto ambiental. Aguardar só um pouquinho a Holmes chegar pra gente conversar e dar início à nossa conversa. Oi, Holmes, chega logo. Oi, Maísa, oi, Quirito. Tudo bem? Oi, Oi. E tudo aí? bom? Tudo Tudo. jóia? Tava aqui com medo de acabar minha bateria, mas aí voltou a energia. Olha que ótimo. Ah, que Ah, bom. tava em pânico já. Oi, Nicole. Oi, É, Andréia. pois Fala é, eu lá, vi amiga. Deixa eu você parar de te mandou uma mensagem. atrapalhar. Você é muito esperta. Você mandou a mensagem que o JBL carrega. Vira Eu falei, Ana carregador, cara. Luísa. Fiquei muito esperto. Muito bom, porque a gente sempre tem alguma coisa que acontece. Toda semana é um aprendizado, né? Cada semana é um frio no barriga. Sim. Hoje a gente. Você estava falando, a gente vai ter a Maísa, não é? Isso, eu falei da Maísa e falei que estava esperando você para você contar pra gente um pouquinho e também falar das outras coisas que a gente precisa colocar em pauta agora. Enquanto isso, eu Tá vou bom. colocar aqui o nome. Tá. Enquanto você vai fixando o comentário, primeiro que eu tô super feliz com a nossa convidada de hoje, com a Maísa, porque a gente começou a nossa conversa desfiada falando sobre zero waste, né? Sobre uma técnica de modelagem em que nós duas gostamos muito. Essa primeira live rendeu, ela foi muito legal. E daí surgiu esse convite para a Maísa também, que também é modelista, né? Ele é uma professora já há muitos anos e é coordenadora do curso de moda do IESB. Então a gente vê que não é só a gente que é apaixonada por isso, e é muito bom quando a gente encontra outras pessoas que têm a mesma paixão em comum. E modelagem a gente sabe que é uma área super sensível da moda, que os alunos geralmente não gostam muito, as pessoas gostam de ver a roupa pronta, mas nem todo mundo gosta de todo o processo, né? Então essa live hoje promete muito, eu vou ficar aqui, hoje você vai estar aí, né, recebendo, e eu vou ficar aqui atrás ouvindo tudo. E Na aí, gente, direção. Cadê eu o vou ficar Júlio, na diretor, que não direção, tá aqui com a pois é, gente? eu vou ficar na direção aqui, mas eu também sou meio tonta, mas a gente vai assim mesmo, ainda bem que você tá aí para para guiar. Eu queria lembrar que a gente, na última live que a gente fez, que foi a de terça-feira, assim que a gente publicou a live, a gente publicou também um sorteio, que é o livro que você tem ele aí, dos amigurumis, que é para quem gosta de tricô e crochê. A Ana Luísa faz a tradução dessa editora para o Brasil, então ela tem esse livro para a gente fazer um sorteio. Quem tiver interesse ou conhecer alguém que tem interesse nesse tipo de trabalho manual, para entrar lá na nossa postagem, no vídeo, que foi o vídeo sobre tricô e crochê com a Luz Weber, para ver quais são tudo que a gente pede para as pessoas para Regrinhas, né? participar, né? E as regras, isso. Que é basicamente seguir o Ana Luísa Olivetti, seguir o Pense Atelier, marcar a gente, compartilhar nos stories sobre o sorteio. E assim, tomara que seja uma pessoa que goste muito, que ganhe esse livro, porque ele é Sim. muito lindo, muito fofo. Eu acho fofíssimo, mas assim, eu não tenho paciência, mas espero que seja de bom proveito. E Deixa eu então é falar isso, só um oi depois aqui rapidinho, que a minha mãe entrou na fala. live. Oi, Ah, mãe. A Isabela também. Oi, Isa. A Lila voltou, que acho que deu uma caidinha. Pode falar de volta. É só porque não pode deixar passar a mãe da gente. claro que não, mas menino, se minha mãe assistisse, eu ia falar com ela, ela ia querer entrar aí, já sei a confusão que ia ser. Ia querer cantar, né? Mas ela nem vê. Mas enfim. Lembrando que a gente tem um canal do YouTube, Conversa Desfiada, então as nossas lives elas ficam no IGTV do Ana Luísa Olivetti, do Pense Atelier, e depois elas também ficam lá no canal do YouTube Conversa Desfiada. Quem está entrando pela primeira vez, está assistindo hoje pela primeira vez, pode assistir as anteriores. Depois, é sempre legal, a gente fica super feliz quando as pessoas comentam e falam que estão gostando, que o conteúdo da gente é legal, que a gente tem feito tudo com muito carinho, né, Ana? Isso. E a gente ficou muito feliz que a gente tem bastante visualizações lá no YouTube também. Isso é bastante gostoso. E aí eu Sim. queria que vocês também, se vocês puderem, façam algum comentário, né?
É importante pra gente também saber se está agradando a vocês também, porque a gente tá mega feliz, né? Oi, A Lila Cris. também tá falando aqui que a mãe dela também entrou. Oi, Ah, que Cris. legal. Então agora eu vou cair fora para dar lugar para nossa convidada. Vou ficar aqui comentando e lembrando a Ana também do horário, né, Ana? Sim, importante. Tá, então é naquele Acho que eu esquema, perdi. né? Ficou meio escuro Ui, aí a imagem. sim, não sei por quê. Mas Oxe. enfim, eu tô saindo, então tudo bem. Beijo. Beleza, então, Tchau. amiga. Ah, só lembrando aí a galera. Entra lá no canal do YouTube, se inscreve no canal, fixa, ativa lá o sininho pra gente, pra vocês lembrarem sempre do, das novas postagens. Espera aí que eu vou só chamar a Maísa aqui rapidinho. Vem, Maísa, conversar com a gente. Oi, Rafinha, tudo bem? Leide, tudo bem, Leide? Laís. Gente, há um monte de gente aqui hoje. Maísa vai entrar aqui para conversar com a gente, para falar um pouquinho sobre. Oi, Maísa, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo jóia. Que Ah, linda essa imagem de fundo aí, hein? pois é, né? É um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Eva. A Maísa, então, é Aí, professora o meu também ficou coordenadora. escuro, né? O Ficou meu também escuro ficou um mesmo? pouquinho escuro. Não, Não o o meu tá bom. meu, Para mim tá bom. Para mim tá bom. né? Tá. Então tá. Então, gente, a Maísa Tá. vai contar um pouquinho pra gente sobre modelagem e como essa modelagem pode gerar menor impacto, né? Então, ela vai realmente abordar as pesquisas que ela vem fazendo em relação a zero waste e subtração e algumas outras coisas que ela também vai falar da vivência dela de tantos anos na prática da modelagem. E aí, Maísa, eu queria que você, então, aproveitasse para falar um pouquinho de você. Conta pra gente como é que você chegou até esse momento aí de pesquisar zero waste nessa sua trajetória. Tá bom. Então, gente, bom, primeiro deixa eu dar um alô aqui para os meus grandes parceiros e amigos, né? A Sim. Rafinha, a Cris, Lila, que saudade, Lila, quanto tempo, né? Nossa, meu Deus, saudade das nossas conversas. Mas que bom que vocês estão aqui. Eu não consegui ver todos, mas que eu estava mexendo aqui nas coisas para, né, acertar, mas olha, obrigada aí por vocês estarem aqui com a gente. Então, eu sou professora, né? Sou uma apaixonada por modelagem, sou modelista também, né? Desde. Gente, para quem não me conhece, eu sou mineira, né? Do interior de Minas. Então, eu faço moldes e como que se diz? Eu uso a costura como minha aliada desde criancinha, desde pequenininha, né? E quando já viu aquele comentário, Ana, que falava assim, desde criança, quando você era pequenininha lá em Barbacena? É, Pois é, a literalmente, minha Barbacena. cidade. Pois é, eu sou de Barbacena, nasci lá, que é a minha cidade de Natal. Então, olha, eu faço modelagem desde quando eu era pequenininha lá em Barbacena. Então, a gente. Desde muito, mas é sério isso. Desde muito pequenininha, eu lembro que eu tive experiências com costura, né, com modelagem. Não modelagem profissional, claro que não, né, gente? Mas assim, de brincar com moldes, né? Fazer roupinha de Então, boneca, né? desde. A minha mãe, quando eu tinha Sim, 5, sim. 6 anos, ela cortou o molde pra mim no papel, de uma base de uma calça, de uma blusa, de Barbie. Falou, ó, agora você vai aprender a fazer. E ali eu brincava com aquelas coisas. Aí acaba que a gente visualiza muito melhor, né, esse processo. Não, sim, sim. Eu não tive esse prazer porque minha mãe e costura passavam longe, né? Eu não Sério? sei de onde, inclusive, que eu herdei. Não sei lhe dizer de onde que eu herdei, né? Eu falo que é um dom, porque muita coisa eu aprendi sozinha mesmo, Que né? legal. Então, pois é. E aí, depois disso, fui morar em Belo Horizonte. Então, lá eu trabalhei bastante, né? Não só em confecção, mas também dando aula, né? Fiquei lá por muitos anos e depois caí de paraquedas aqui em Brasília, né? Então, meu marido veio transferido do trabalho dele e eu fiquei ainda resisti um tempinho lá, viu? E porque eu adoro BH, gente, eu adoro BH. E aí, mas acabei vindo para cá, né? E continuei meus estudos, né? Fiz uma pós-graduação, onde a Ana foi a coordenadora do curso, né? Um curso fantástico, né, Ana? Ah, aquele curso Muito era bom muito aquele incrível, né? A curso. gente sofre toda vez que fala Olha, da D1, dá uma dorzinha no peito. sim, dá assim, né? Dá uma saudade, né? Demais. Então,
Isso. Então, assim, basicamente minha trajetória foi em torno disso, né? Foi em torno de trabalhar com a indústria da confecção, né? Sendo modelista, em algumas delas gerenciando o processo também e sendo professora, né? E é isso, basicamente isso. As outras coisas são, né? Eu acho que são irrelevantes agora no momento. Mas Deixa eu só eu fazer tenho. um parêntese aqui. Quando a gente Sim. conversou sobre modelagem zero waste, a gente explicou um pouquinho para o pessoal o que que era. Dá uma relembrada Uhum. para eles um pouquinho do que é o zero waste, mas fala mais especificamente o que é essa técnica da subtração, porque a gente sempre comenta e acaba que é, né? Porque a São gente duas que tá coisas envolvida, diferentes. né? A gente sabe um pouquinho, mas a Né? galera que está chegando agora, Sim. às vezes, não sabe. Eu acho que é interessante a gente dividir em duas partes, então, porque o zero waste e subtração são duas coisas diferentes, né? Então, gente, o que eu penso é o seguinte: há algum tempo eu venho fazendo algumas descobertas, né? Venho pesquisando, estudando bastante sobre técnicas de modelagem que causem menos impacto negativo no meio ambiente. Eu acho que é uma obrigação, né, de nós professores, né, e de nós modelistas, porque afinal de contas o tanto de papel e resto, né, e sobras de tecido que a gente descarta é um absurdo, É né? muita coisa, Então, né? o papel que a gente gasta, né? E quando não se usa o sistema CAD, né? Mas, na verdade, assim, a minha intenção, né, o meu pensamento é o seguinte, é que eu possa promover ações, né, e isso acontece com essa técnica do graduation, né? Como é que é? O que foi, Ana? Nunca toca meu telefone a vida inteira. Na hora da live tocou. Desculpa, Ah, mas relaxa, volta aí um pouquinho, acontece. porque a gente se perdeu. Não, imagina, relaxa. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, que eu tenho pensado, né, em promover ações principalmente com os nossos alunos, tá? Para que a gente possa trabalhar técnicas que gerem menos descarte, né? E nós, enquanto modelistas, nós usamos muito papel, muito tecido, né? Porque a gente desenvolve muitas vezes o molde, né? A modelagem plana, né? E aí tudo aquilo que sobra a gente embola e já joga no lixo, além de usar o papel, né? O ideal seria, já que a gente tem alguns softwares, né, que nós podemos desenvolver, né? Então, mas de toda forma, nem todo mundo tem acesso, né, a esses softwares. Então, e muitas vezes a gente acaba utilizando do papel mesmo. E eu me sinto assim nessa obrigação de estudar um pouco mais e de trazer, principalmente para os nossos alunos, né, essas amostragens, né, desses estudos, Despertar um né? E pouquinho dessa consciência, né? despertar. Eu brinco que eu falo assim, é uma sementinha que a gente planta, né, ali na cabecinha deles e que em algum momento essa sementinha pode germinar e dar bons frutos, né? Que E a é gente a sabe, nossa a gente que função dá aula de de modelagem, a gente sabe disso, né? Difícil fazer esse povo gostar de modelagem, né? difícil, Ana, mas você sabe que nos últimos tempos eu tenho tido cada vez assim, eu tenho percebido que isso tem vindo, é óbvio que não são todos, até porque, gente, vamos combinar que assim, muitas pessoas, né, todos nós, cada um temos habilidades diferentes, né? Você tem uma habilidade para modelagem, o outro tem para desenho, o outro tem, enfim. Cada um, né? Aquela história, cada macaco no seu galho, né? Lógico que se a gente puder fazer, entender e conhecer para, né, a fundo outros assuntos, né, que nos despertam interesse, porque a gente tem alunos que se interessam por tudo, né? E vamos combinar também que a gente tem alunos que não se interessam por nada, a gente não sabe nem o que eles estão fazendo lá, mas tudo bem, né? Como se pai E de quando alguém obrigasse filho a fazer faculdade de moda, né? é o meu discurso no primeiro dia de aula, O meu também. Deixa eu né? aproveitar que eu já te Então, interrompi. A gente tem uma pergunta já sim. aqui da Cris, que é assim, vocês Ah. concordam que as sobras são um erro de design e planejamento? O que você pensa sobre isso, Maísa? Então, eu não vejo como um erro, assim, até mesmo porque vai depender muito desse designer, né, gente? Porque se ele já tiver uma certa trajetória, né, a gente tem que entender também o seguinte: esse despertar tem acontecido nos últimos tempos, né? Você imagina eu, enquanto designer, quanta coisa eu não tive que mudar, né, o pensamento.
Então, assim, não vejo um erro, mas eu acho que é alguma forma, né? É um momento que a gente pode parar, pensar e falar, opa, peraí, deixa eu mudar o rumo, deixa eu trocar a chave aqui e ir para esse outro caminho, entende? Então, eu vejo dessa forma, né? Eu não costumo falar o que está certo, o que está errado, assim, óbvio que, né? Mas É difícil eu de falar acho que é que erro, né? Mas sim, sim. O que eu acho é que a gente, neste momento, a gente pode começar a repensar a nossa forma, né, de as nossas ações, né? Então, se ainda não pensou até agora, então começa a pensar, porque já está passando a hora, né? sim. Eu acho que é isso, eu acho que é nesse sentido, né? E nessas descobertas todas, eu entendi, né, que eu conheci essa técnica do zero. Essa técnica, numa conversa informal, né, com alguns amigos, alguém comentou desse livro, né, do Tim Morrison. E Peraí, eu vou falei colocar assim, a mas capa dele aqui pra galera ver. Que aí a gente sempre isso, fala tá, dele e a gente nunca botou ele aqui. É esse aqui, isso. gente. Então, eu comecei a estudar um pouco mais, né, dessa técnica. Mas aí, assim, o que que eu fiz? Quando eu ouvi falar disso, assim, sabe quando dá aquele start, assim, eu falei, cara, eu preciso conhecer, né? Como que eu ainda não conheço? E aí eu fui olhar esse livro e eu lembro que estava bem assim, nas vésperas do meu aniversário. E eu cheguei em casa e falei com meu marido assim, já sei qual é meu presente de aniversário, viu? É esse livro aqui. Mostrei para ele. Ou seja, 2 dias depois o livro estava na minha casa. Muito Então, bom. desde então, eu comecei a vasculhar esse livro, assim, e assim, sabe quando você começa a folhear o livro, assim, com aquela vontade de descoberta, né? Foi assim, e daí, desde então, eu comecei fazer grandes descobertas, sabe? Ele, em algumas páginas, ele mostra a forma com que ele desenvolveu, e em outras não. Então a gente tem que descobrir mesmo, né? E essa técnica, ela é uma técnica que ela é uma adaptação da modelagem, tá? Então, quando a gente fala de, então você imagina assim, eu vou pegar um quadrado, né? E vou desenvolver ali um molde, vou colocar no manequim e vou desenvolver um molde. Não, pera, calma, não é bem assim, tá? Pode ser assim, né? Mas não é simples assim, né? Então Exatamente. a gente, né? Então essa técnica a gente vai utilizar e muitas vezes, por exemplo, Ana, põe aquele vestido da Madeleine, você tem aí? Deixa eu te contar que eu. Vai falando aí que eu vou procurar. Que eu esqueci de trazer ela para aqui para frente, acredita? Tá, não, tudo bem. Mas vai Então, falando que eu já vou olhar. não, não, tá tranquilo. Então, olha só, ela é uma adaptação, né? Onde ela gera menos descarte, ou então quase zero descarte, né? E ela pode ser em formas geométricas simples, tá? Isso aí não é o problema, mas também elas podem ser mais elaboradas, tá? Então, ela pode sim partir de um quadrilátero, nenhum problema, tá? Mas ela também pode ser uma adaptação. Então, por exemplo, você pode pegar uma camisa, tá? E colocar sobre ali um retângulo, vamos lá, vamos partir de um retângulo então para a gente entender melhor. E dali você vai fazer a adaptação nessa modelagem. Ou você pode, por exemplo, mas aí a cava não encaixou com a manga aqui, elas não ficaram encaixadinhas. Ok, eu posso tirar um pouquinho de um dos lados e acrescentar um pouquinho no outro lado. Então, por exemplo, tirar um pouquinho da cabeça da manga e acrescentar um pouquinho na cava. E fazer com que eles têm que, ao final, se encaixar completamente, tá? Depois a Ana tem uma imagem bem ilustrativa que vocês vão entender bem o processo. Oi? Então, esse da Madeleine. Eles são, olha só, são 2 quadrados. E aí a gente fala assim, a Madeleine, ela foi uma pioneira, né, na modelagem tridimensional. Ela, inclusive, foi, assim, a expert, né, do viés. E observa o seguinte, eu acho que na época ela nem pensou nisso, né, talvez, que ela com 2, na verdade, aí são 4 quadrados, né? Então, assim, são 4 quadrados. Então, mas observa que ela quis explorar aí o viés, né? E no final ela descobriu o quê? Né, nós agora entendemos que ela já praticava essa técnica, né? Então, isso é muito legal, é muito interessante isso, né? Isso é um vestido, inclusive, icônico de Madeleine Vianney, né? Ele
fala dela, a gente lembra dessa peça também, né? E é uma Então peça é que isso. a gente usa para falar que a roupa não necessariamente fica disforme, Isso, né? é isso que eu ia comentar, porque normalmente quando a gente usa o quadrado, né, ou seja, ela tem as formas geométricas e que partem de um quadrado ou de um retângulo, a tendência é de obtermos uma peça mais over, né, mais oversize. Então, mas aí essa peça daí é uma prova de que não necessariamente, né? Porque se a gente observar, ela é muito próxima do corpo, principalmente na parte superior, e ela tem volume na parte de baixo quando faz o ajuste, né? E vou dizer também que essa peça que vocês estão vendo aqui, né, ao meu lado, ela é uma peça também partida de um retângulo, né? Ou seja, o molde dessa peça, ela veio de um retângulo. Olha só, olha lá para vocês entenderem um pouquinho. Tá vendo como ela é montada? E ela é uma peça, inclusive, que eu costumo dizer assim, é uma peça a gênero. Ela tá aqui, eu fiz um ajuste na cintura com uma faixa, tá? Eu gastei aqui 1,28 m de tecido por 1,40 m de largura. Então, eu usei todo o tecido. Ele teve 1,20 na largura e o que sobrou na lateral, que foram 20 centímetros, eu fiz a faixa. E o que sobrou naquele centro, que é o decote, eu fiz o viés de acabamento do decote. Fiz o viésinho. Então, ele não sobrou nada, zero. Entendeu? E olha só que linda essa peça, né? Então, e você olha e você acha assim, cara, é incrível você gastar tão pouco por um vestido tão bonito, né? E um valor, inclusive, baixo, né? Porque depende do tecido que você escolher. Né? Então, e o valor isso de responsabilidade também conta, né? Não, então, isso que eu ia dizer. Sem contar que você ainda tem... Você olha para ele e fala, cara, é incrível isso, porque eu não desperdicei nada, zero. Né? Então, eu não joguei fora nada. A minha lixeira, inclusive, gente, a minha lixeira que ficava não só aqui no meu ateliê, quanto nas minhas salas, nos trabalhos, eram aquelas lixeiras enormes. Hoje em dia, minha lixeira é desse tamanho assim, Ana. Então, ou seja, é só para... Não sobra, não sobra. Então, eu tenho assim... Então, como é que é? Hora de abrir um ateliê, dona Maísa. Olha só, não gostei desse dono. Cris, pois é. Mas eu acho que eu sou melhor como professora, né? Eu acho que eu sou melhor nesse sentido. Porque a gente consegue passar, né, todas essas experiências aí para esses alunos. Mais, né? A gente joga para o universo isso, né? Sim, exatamente, né? Olha, gente, a melhor coisa que tem é a gente compartilhar, né, os conhecimentos que a gente adquire, as descobertas que a gente adquire. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, mais a gente recebe, né? Então, eu acho que é por aí. Ana, mostra aquela calça. A Cris fez um comentário aqui, eu acho muito inteligente que não existam resíduos. Sim, sim. Essa calça? Essa calça. Gente, olha só essa calça. Eu brinco que eu chamo essa calça de calça espiral. Essa é uma calça, vocês conseguem, não sei se vocês vão conseguir ver pelo desenho, que a gente tem um retângulo, né, com um corte na diagonal, né, e essa curvinha que vocês estão vendo nos dois cantos, né, no canto aí inferior, né, e lá em cima, no canto superior à direita, é o gancho da calça, né. Então, cada parte dessa é uma perna. Então, quando você costura... Ela vem nesse sentido, Ana, ó, ela vem contornando a perna em espiral, né? Então, bem de leve, né? Na imagem do desenho da calça que tem uma volta de uma costura na perna. Sim, né? Isso. Tá vendo que lá, tá vendo lá da cintura, né? Ali a parte que vem da cintura, o desenho que tá a calça à direita é a parte do traseiro. E aí, eu não sei se está espelhado ou não para quem está assistindo, mas acho que não. E eles estão vendo a mesma coisa que eu, né, Ana? Não. Então, essa que está do lado é o traseiro e a costura sai lá da cintura e desce contornando a perna em formato de espiral. Gente, é muito legal. Quando você corta, que eu mostro isso para os alunos, falo, gente, hoje a gente vai fazer um molde de uma calça.
E aí a gente pega esse retângulo, eu mostro para eles, ó, o gancho, a gente vai fazer a medida de gancho assim, 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 né? Explico detalhadamente e tal. E aí eles olham para mim e falam assim, tá, mas e a outra perna? Não, gente, aqui estão as duas pernas, Sim. né? Então, assim, e é pouco tecido, né? E é pouco tecido que se gasta, né? E a gente não desperdiça, porque essa curva que tá aí, esse desenho do gancho, ele é retirado e ele é projetado um bolso, né? Eu coloco um bolso na lateral, né? Então a gente pode usar também. Ah, mas eu não quero bolso. Então você pode cortar em viezinho, vários viezinhos, fazer a união deles e fazer a faixa da cintura, né? Então, assim, de várias formas você pode usar. Ela fica um pouquinho clochard, né? Ou você pode colocar elástico na cintura, do jeito que você achar mais interessante, né? Então, assim, são Mas coisas. ela também é Gente, uma olha. peça meio ajustada, né? Uma peça que faz a volta da perna, né? Não é uma coisa extremamente Então, larga, você né? consegue. Mas você consegue fazer ela mais ampla. Mas, Tá? É só a gente aumentar um pouquinho, a gente consegue. Eu também, a primeira que eu fiz, ela ficou próxima. E aí eu falei, não, eu quero um pouco mais folgada, é possível? E aí, o que eu fiz? Eu ampliei, tá? Mas eu ampliei no comprimento, tá? isso Eu é muito não, eu não legal, ampliei porque em assim, tudo. a gente tem aquela resistência, né? Que a roupa de zero waist vai ser uma roupa muito folgada. Não, a gente consegue adaptar e fazer mais folgada ou menos folgada, né? Aproveitando E esse uma coisa embalo que que. você falou Sim. dos alunos, né? Porque o tempo todo você faz essa ponte com os alunos, que eu acho que quem é professor nunca deixa de fazer, né? E a gente falou um tempinho atrás que você falou assim, olha, é muito difícil, porque tem muito aluno que não gosta. Como é que você faz para fazer com que eles realmente participem e curtam Ah, modelagem nesse percurso? pulo do gato, gente. Fazer é tecido plano. Eu vi que alguém perguntou, sim. Eu tenho trabalhado com eles no tecido plano, tá? Aí qual que é o pulo do gato? Gente, eu falo com eles assim, olha, a partir dessa técnica, eu brinco com eles que eu falo assim, vocês vão dar uma melhorada no armário de vocês. Então, eles fazem os moldes para confeccionam as roupas para eles usarem. Tamanho Então, dele. isso traz para eles, assim, eles ficam empolgadíssimos, porque eles. Gente, é incrível, assim, como que pode, né? Como que uma peça, né? É aquela história, né? A roupa conta um pouquinho da gente, né? Sim. Então, como que eles. Então, dá para fazer com sarjas, dá para fazer com sarja, dá para fazer com tecido plano, tá? Só evita fazer com os tecidos mais fininhos, porque senão ela pode esgaçar um pouquinho, tá? Então, e tecidos transparentes, né? Já que é calça, mas aí depende também, né, do que você deseja, tá? Dá para fazer assim. E aí, Ana, essa inclusive, com malhas mais levinhas, não fica bom, porque a malha, ela dá aquelas ondinhas, então ela não fica legal, ela fica bonita mesmo em algodão. E aí, gente, eu preciso, assim, muito informar que a gente pode, essa calça, inclusive, ela pode ser produzida. O ideal é você usar um tecido que não tenha avesso nem direito, tá? Porque se você observar, ele inverte, tá? Então, o ideal é usar um tecido que não tenha avesso nem direito. No caso, de você não ter avesso nem direito, você pode fazer duas calças. Se você tiver aí, né, uma outra pessoa, você pode fazer duas calças. Pode dar de presente para sua amiga ou para alguém que você ame muito, né? Então, você pode. O dobro disso aí, Ana, você consegue fazer duas calças. Porque aí você inverte as pernas se o tecido tiver avesso, tá? Então, é importante a gente lembrar Legal. isso, tá? Muito E bom. tinha uma outra coisa que na hora que você perguntou, alguém perguntou que eu ia falar, o que era mesmo? Eu me perdi um pouquinho. E A gente tá você, falando do ovo? a Ah, gente estava falando dos alunos, né? Como é que você convence sim. eles a gostarem da modelagem? Isso, então é isso, é eles produzindo algo que eles possam usar, né? Então eles acabam, sempre a gente tem um tecido em casa, né? Ou então eu até dou a liberdade para eles fazerem outro material que eles quiserem, né? Para experimentar. Então o segredo é esse, nada melhor do que a gente fazer algo que a gente vai usar, olha só. E aí quando você veste uma peça que alguém fala, nossa, que incrível essa sua peça, aí você fala assim, ai, fui eu que fiz. Olha só que alegria, não E é? eles Então, conseguem assim, adaptar um pouquinho também ou não?
Sim, conseguem. Sim, sim. Eu, inclusive, dou essa liberdade para eles, tá? Quando eles, por exemplo, ontem, na aula de laboratório, eu passei para eles esse modelo aqui e falei com eles, olha, vocês podem fazer mais curto, vocês podem fazer maior, no caso, né, o comprimento maior, vocês podem alterar o decote, né? Fiquem à vontade. Pode usar com a faixa, sem a faixa, pode colocar elástico, né? Aí embaixo você pode fazer aquele tipo com um ajuste embaixo, né? Com um polissê que eles possam puxar. Enfim, eu dou sempre liberdade a eles, Ana, que eu acho que isso, inclusive, facilita um pouco essa minha troca com eles. Porque se eu começar a impor muito, falar, não, tem que ser assim, tem que ser não sei o quê, aí começa aquela coisa, né? Então, eu acho que é muito interessante que eles tenham essa liberdade, sim, na hora de criar. Quando não dá, por conta de alguma... É uma forma deles serem mais autônomos, né? Na vida profissional. Exatamente. Né? Eu brinco que eu falo assim, vocês não me terão pela vida. Então, é só por 2 anos. Então, vocês precisam se libertar. É isso mesmo, né? Eu tenho uma questão aqui na caixinha de perguntas que eu vou pôr aqui na tela. Como se comporta as tramas desse tecido utilizado na peça? Ótima pergunta, gente. Seguinte, a técnica do Zero, em alguns momentos nós conseguimos trabalhar sim observando o posicionamento de fio, tá? Mas em muitas vezes a gente tem que um pouco abstrair, tá? Essa questão a gente não pode ser tão rigoroso. Nem com posicionamento de fio do tecido, tá? E nem com a modelagem em si, porque em algum momento ela não vai ficar perfeita, igual, por exemplo, uma alfaiataria. Você não vai, né? A gente não pode fazer um comparativo entre o Zero e entre uma alfaiataria bem modelada, né? Enfim, que a gente está prezando por uma outra estrutura, tá? O Zero, ele muitas vezes... Agora, eu vou contar uma coisa, assim, é lógico que a gente, enquanto modelista, a gente conhece uns macetezinhos, né? Que a gente consegue fazer aquela adaptação, por exemplo, às vezes a calça deu um bigodinho ali, você vai e faz um ajuste, né? Às vezes a cava ficou sobrando um pouquinho, aí você faz um ajuste e tal. Mas não é algo que a gente deva ficar ali com muito detalhezinho em relação ao posicionamento de fio. Muitas vezes a gente pode fazer no fio, no contrafio ou no viés, tá? E como essa calça ela pega pros 2 lados, seria interessante um tecido sem elasticidade, que não tem, né? Que o comportamento seja muito parecido, né? Exatamente. E até, por exemplo, se você quiser fazer no moletom, bacana, ela fica. Mas se você quiser fazer numa malha de crepe, talvez não fique legal, tá? Um crepe de malha talvez não fique legal, porque ele vai dar aquelas ondinhas, né? Legal. Agora eu vou pôr essa outra imagem aqui. Fala um pouquinho dela. Isso, gente, olha só, essa imagem, observe, ela é um casaco. É um casaco que foi uma das minhas primeiras tentativas. O que ela expressa aí? É um casaco, essa parte laranjada é o corpo, né? Essa parte lilás é a manga. Então, vocês conseguem observar que não sobra nada, tá? Não sobra nada. Ela é toda encaixadinha, né? Então, essa é uma das modelagens, um tanto, assim, ela é intermediária na questão do grau de dificuldade, tá? Ela não é tão difícil, mas também não é tão simples quanto aquelas, né, anteriores. Então, como que eu descobri assim? Eu falei, cara, eu preciso entender melhor o processo. Então, eu peguei um papel, tipo papel manteiga, tá? Ou papel de seda, né? Mas eu peguei um papel manteiga, porque ele é mais encorpadinho, eu conseguiria montar. Coloquei em cima da folha do livro e copiei. Recortei e consegui montar todinho. Pra vocês não falarem que eu tô mentindo, aqui, ó, tá aqui, ó. Então, eu consegui montar, que é aquela peça que tá lá, tá vendo? Olha só. Então, é um casaco. Ele, inclusive, gente, tem acabamento. Ele tem acabamento que a gente consegue colocar. Aqui, ó, tá aqui por dentro, ó, tá vendo? Ele tem o acabamento do revel. Aqui na frente também, ó, tá vendo? Então, a gente consegue, e foi assim, e foi descobrindo, né? E eu adoro miniatura, gente, amo. Então, foi descobrindo que
que eu fui conhecendo, ou seja, foi fazendo, botando a mão na massa mesmo. E ampliava umas coisas, dava certo, outras não davam, né? Então, mas é assim, entre erros e acertos, eu acho que é assim que a gente pesquisa, é assim que a gente estuda, né? E é na prática, é praticando que a gente vai entender melhor todo esse processo, né? Da outra vez que a gente fez a live, a gente perguntou dessa questão mesmo da... Muita gente perguntou e a gente ficou muito em dúvida em responder. Você já conseguiu fazer grade de tamanhos dentro do Zero Waste? Então, é um complicador, Ana. É um complicador, tá? É difícil porque... O que que acontece? Tanto é que, às vezes, não sei se vocês já observaram que as peças, em sua maioria, né, elas não são tão acinturadas, elas são um pouquinho mais amplas, tá? Não chega a ser um over, né? Ou seja, não tão maior, mas elas são mais amplas. Então, assim, o ideal, ela vai ser bem específica, é a gente fazer de acordo com a medida que a gente deseja. Tá? Quando a gente faz gradação, né, com essa técnica, nem sempre encaixa. Por que que nem sempre encaixa, Ana? Você sabe, né, tão bem quanto eu, que nem sempre a modelagem ela vai ser ampliada igualmente em todas as partes. Lateral, capa, ombro, decote. São quantidades, né, de acréscimos ou reduções que nós colocamos, é diferente, né? Então, dá para fazer? Dá, mas é um trabalho, assim, gigantesco para a gente conseguir fazer, né? Então, mesmo o ideal é a gente fazer... a largura do tecido não varia, né? Exatamente, tá? Então, a gente não consegue fazer ampliação ali, não. A gente pode fazer, por exemplo, eu posso fazer um tamanho 40, ok. Posso fazer um 42, ok. Posso fazer um 40, mas eu tenho que fazer separadamente, né? Usando as bases que eu tenho para fazer esse acréscimo. Que é diferente um pouquinho. Vai ficar bem diferente também, né? Às vezes fica diferente na... Já nos quadriláteros a gente consegue fazer melhor, viu, Ana? Nos quadriláteros, sim. Essas mais elaboradas, não. Certo? Legal. E aí, gente, eu acho que agora era legal a gente falar, por causa do nosso tempo, né? Eu acho que é legal a gente também falar agora da outra técnica, né? Isso. Fala e, gente, o que é subtração? Como diz, eu não tenho ponto na minha fala, não, tá? Eu só tenho vírgula. Eu vou trocar. Então, olha só. Tem uma outra técnica que a gente chama de técnica de subtração. Até foi... Acho que foi ano passado, Ana, no início do ano passado, que a gente fez umas oficinas, não foi? Foi no Fashion Revolution, né? no ano passado. No Fashion Revolution, né? Foi. Então, que foi assim, a primeira vez que eu já tinha trabalhado com os alunos, mas como experimento. E foi a primeira vez que eu dei aula para uma turma, assim, desenvolvendo essa técnica, que a gente chama técnica de subtração, né? Que é a gente pensar o produto retirando dele apenas pequenas partes, tá? A gente usa um molde base, né? E a gente transforma ele numa peça, assim, incrivelmente diferente, tá? Então, como que a gente faz? Vamos lá, pelo desenho eu acho que talvez fique melhor de explicar. Quem anda disseminando já há bastante tempo essa técnica, né? É um design chamado Julian Roberts. Ele, cara, é incrível, porque ele, assim, ele é desses que vai compartilhando, né, as pesquisas dele. Então, e aí eu brinco que eu falo assim, é um tutorialzinho, né? Que você, a partir de um tecido também, tá? Por exemplo, você pode pegar um tecido de 1,40 por 1,60, né? Você vai usar, aí você pode, se você quer um vestido, você vai usar uma regatinha, tá? Só do ombro até o peito, tá? Ela não pode ser longa, não, né? Até a cintura, não. Ela tem que ser curtinha, tá? Você recorta o seu molde. E você vai dispor esse molde, né, nesse tecido, olha só, na segunda imagem. Você vai dispor esse molde sobre o tecido, ele está dobrado, esqueci de falar, que antes disso você vai dobrar e você vai costurar duas partes dele. Uma vai estar dobrada, né, porque o tecido, olha, ele vai estar dobrado de um dos lados, né, e você vai costurar uma lateral e uma ponta, ou seja, você vai costurar na horizontal e na vertical, tá? Então, ele só vai ficar com uma abertura embaixo, certo? Então,
Feito isso, você vai dispor os moldezinhos ali. E aí, colocando esses moldes, você vai colocar ali e vai riscar ao redor. O ideal é que fique, assim, um fique direcionado para o outro, no caso, o decote, tá? Mas você não necessariamente precisa colocar aqui. Pode ser assim, tá? Ó, pode ser assim, igual tá lá. Pode ser assim, pode ser aqui assim, ó, também paralelos, tá? Pode, dá para funciona. Cada um sai de um jeito. E aí você risca ao redor. Não sei se vocês conseguem ver, na imagem 4, a gente une uma das laterais com a outra lateral. Depois, se vocês quiserem, a Ana Luísa disponibiliza, né, Ana? Essa imagem lá no seu perfil, certo? E aí, então, na parte ali, na figura 5, vocês conseguem observar que a parte escura é onde nós tiramos, né? E foi subtraído. Tá? Por isso que a gente chama técnica de subtração, porque a gente tira. Essa é a peça das mais simples, tá? E aí você tira, aí você vai unir ombro com ombro e as laterais. Então ele vai cair formando volumes, cada um sai de um jeito. Então, além dele ficar, ele cria volumes, tá? Ele não é uma peça reta, tá? Ele vai criar volumes, obviamente que com o passar do tempo você vai estudando, você vai entendendo, bom, quero volume aonde? Mais na lateral, mais atrás, mais na frente, mas ele vai gerar volume. Isso aí, né, é da técnica, certo? Então, depois disso você fecha, você vai montando e pode ir trazendo a ponta que você não gostou, que ficou muito longa, você traz para recorta e prende em outro momento, né? Mostra lá, Ana, uma peça pronta para a gente poder. Ah lá, olha só. E aí entra assim, mas você fala, tá, ok, mas aí tem ali um desperdício, tudo bem. Tem sim um pequeno desperdício, mas não necessariamente. Quando a gente está com essa cabeça voltada para não haver desperdício, o que a gente faz? A gente pega aquilo que a gente retirou, aquelas sobras, e aí a gente pode fazer várias coisas. A gente, igual eu falei, pode fazer o decote, você pode criar uma gola, você pode colocar, às vezes, uma manguinha, você pode fazer o que você quiser, né? Você pode criar prega, você pode fazer uma faixa, você pode prender, fazer tipo... aqueles tipos passantes, né? Que a gente prende para poder segurar o tecido e ele poder... você pode fazer regulador... Enfim, você pode fazer uma infinidade de coisas. Mas uma coisa que eu achei mais incrível, gente, é que a gente pode... vamos pensar aqui. Às vezes a gente compra um tecido e aí a gente fez uma peça e sobrou. E aí você vai falar, eu não vou jogar isso fora. Claro que não. E aí você pode unir vários tecidos e criar um tecido grande, independente do tipo de tecido que você tem. Então você pode misturar, inclusive, cores, né? Aqueles que gostam de ficar sempre tudo combinadinho, tudo bem, né? Você vai lá e faz a sua, né? A sua combinação ali e tal, vai separar os tecidos, né? Mas se você tiver ali várias peças, às vezes você consegue uma harmonia muito interessante. Então você pode fazer o quê? Você pode unir esses tecidos e criar um grande tecido. E aí você, quando coloca, né, ali essa peça, no caso, essa regatinha, né? Você coloca ali a parte superior. Então você vai ter, no caso, uma mistura igual ele teve aí. Um tecido num tom berinjela com cinza, né? E olha só, gente, é um vestido, assim, incrível, né? É lógico, assim, muitas pessoas, não, às vezes não é o estilo e tal, mas a gente precisa entender como processo criativo, né? Então, e processo de modelagem, do qual você não houve descarte, né? Você não descartou nada, você, pelo contrário, você aproveitou materiais que você tinha, né? E ali, cara, olha só, você imagina, eu vou numa festa com essa roupa. Fácil, fácil, né? Então, é isso. Acho que a gente precisa, na verdade, assim, tomar a consciência, né, gente? De que tudo que a gente precisa pensar é que esse momento não é o momento de gente desperdiçar, descartar, até porque, pra vocês terem uma ideia, somente 20% daquilo que a gente descarta, né, que a indústria da moda descarta, somente 20% se aproveita, né? Tem um reaproveitamento. É muito pouco, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente precisa mesmo tomar essa consciência, né?
Eu falo, Ana, que nesses tempos, né, que estamos vivendo, o quanto que assim a gente polui, ou seja, por esse tempo, muitas indústrias ficaram paradas, né? Então, muita coisa deixou de se descartar, né? E aí eu brinco, eu falo assim, cara, olha só, até novos passarinhos chegaram aqui em casa, né? Então, você imagina o que a gente não pode fazer, A né? Se a natureza gente tá feliz começar demais, né? Que a gente tá trocado de feliz casa. demais. Eu tenho, olha só, eu, né, tenho assim o privilégio de morar numa casa, numa região de bastante área verde. E aí eu penso, cara, olha só, tem passarinhos que às vezes eu tô ali fora sentado admirando. Tem uns que eu nunca vi aqui. Então, assim, eu acho que é o momento, assim, a natureza está agradecendo sim, né? Não dá pra Então, gente a não gente precisa repensar a ter... nossa forma de consumo, a nossa forma de trabalho, né? E você trabalha isso Não também dá. com seus alunos, Maísa? Você desenvolve essa questão de despertar essa consciência? Como é que é? Como é que eles absorvem isso? Como é que eles reagem a esse tipo de questionamento? Sim, inclusive, isso assim, ó, é lógico que isso é um trabalho meio que de formiguinha, né, gente? Tem uns que têm muita consciência, essa geração, tá, desses alunos que estão conosco, a gente percebe o seguinte, muitos têm muita consciência, tá? Muitos, mas tem outros que não. Né? Então, e é para esses eu tento trazer mais próximo, sabe? Tem que De se ficar esforçar muito. mais, né? Exatamente, então eu tenho que me esforçar mais, né? Então eu tenho mostrado, tenho tido bons resultados, né? E a gente até tem conversado muito, né, entre nós professores do curso, que a gente precisa. Isso já vem acontecendo, né? Por exemplo, para você ter uma ideia, quando eles estão no terceiro período, eles precisam criar peças, né? E uma delas, dentro da coleção ali, eles precisam ter peças em upcycling, né? Então, a gente vem a cada período, né, que eles passam, a gente tem tentado despertar isso, né? Então, eu acho que é isso. Ó, a Nath está falando aí, tá vendo? A Nath é nossa aluna. Também, Ó, né? temos aprendido sim, viu? É isso. Então, a gente tem. Cara, é isso. A gente precisa, Ana, nós professores precisamos conversar muito com eles, né? A gente precisa mostrar, dar exemplos, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente não pode deixar. E a gente faz a nossa parte, né? Aí, obviamente, que alguns vão receber isso muito bem, outros não. Mas, assim, eu tenho percebido que eu tenho tido, assim, bons Sucesso. resultados, viu? Bons resultados, bons resultados. Deixa eu tomar uma É muito água bom. aqui. Falo demais. Ana, fala Não, um pouquinho aí. oi? Fala um pouquinho aqui. Eu tô brincando, Tem fala um um pouquinho monte aí. de vezes. Não, tem mais uma questão aqui que o que você acha que, assim, a gente sabe que economia a gente sempre gera, né, com esse tipo de modelagem, porque a gente acaba economizando, né? Não desperdiçando tecido, não é economizando, né? Não desperdiçando. Mas você acha que você acha, assim, do resultado estético das peças? Então, Ana, É assim, difícil a eu gente falar, tenho. né? Tipo, a gente vê muita coisa quadrada, né? Então, Sim, fala um sim. pouquinho de como você consegue uma estética legal, assim, que seja atrativa. Uhum. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar também, em alguns momentos, é na escolha do material que a gente está trabalhando, né? Porque às vezes a coisa não fica bacana porque você não escolheu adequadamente o material que você vai usar, né? Uhum. Muitas vezes, né? E tanto é que às vezes a gente tem exemplos fez uma peça no modelo e aí o mesmo, vamos lá, em sala de aula, às vezes um aluno escolhe um tecido, o de um fica lindo, o de outro fica nem tanto, né? Então tem muito essa questão da escolha do material, né? E com relação também à forma com que você trabalha, né? E obviamente, Ana, assim, tem muito essa questão de estética e muito da questão do estilo, né? Eu sou um pouco suspeita de falar, porque eu sou daquelas que gosto de roupas amplas, né? Roupas confortáveis, né? Tecidos confortáveis, né? Então, assim, eu sou dessas. Então, tudo eu acho lindo, Ana. Então, assim, tudo eu acho que eu passo uma certa empolgação para esses meninos fazerem, que aí eu acho que eles acabam também. E aí, como eu dou liberdade deles alterarem, né, a peça, então
eles usam assim de várias possibilidades. Então, eu gosto da estética, eu pessoalmente, eu, Maísa, gosto muito, né? Uhum. Mas a gente tem a possibilidade de trabalhar eu não gosto de peças tão amplas, então a gente consegue trabalhar sim peças mais próximas, mais ajustadas ao corpo, nenhum problema. É só a gente entender que técnica de zero, elas nem sempre são perfeitas em relação à questão da modelagem primorosa, da modelagem de caimento Ajustada ao perfeito. corpo, né? Né? Então a gente precisa, a gente consegue, não vou te dizer que é impossível, não, mas a gente precisa, assim, e quando a gente conhece um pouquinho mais da técnica, né, à medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai entendendo também que, ó, eu consigo deixá-la mais próxima do corpo se eu fizer uma pence aqui, ou se eu colocar um cinto, ou se eu colocar, entende? Né, um colissê, fazendo um ajuste, um franzido. Então, isso tudo Dá para super adaptar, né? funciona. Tá? Dá para Eu tenho adaptar mais uma sim, dá pergunta aqui, sim. mas eu também tenho só 3 minutos, então a gente vai ter que ser um pouquinho rápida. A Tá Lila bom. colocou uma pergunta aqui que eu vou colocar aqui na tela, não sei se vai dar para ler inteira, então eu vou ler antes para você. O que é feito com as sobras de modelagens tradicionais? Tem uma preocupação com o reaproveitamento? Tem, ó, coube toda aí na tela. Quando a gente deixa Então, passar as Lila, modelagens, o que a gente faz? Joga fora? e você está falando do papel? Acho que é, né, Você Lila? me Não sei, acho que é. O que é feito com as sobras das modelagens tradicionais. Não, Lila, eu penso o seguinte, sobras, né? A indústria, ela pode sim fazer uma parceria, vamos falar de tecido e de papel. A indústria pode sim fazer uma parceria, tá? Com cooperativas, onde elas fazem o recolhimento dos materiais para aplicar em artesanatos, enfim, desse setor. Normalmente é assim que se faz. Nas empresas onde eu já trabalhei, é dessa vez. Do tecido, então. É isso, o tecido a gente pode sim. Agora, hoje, as indústrias não produzem mais tanto como estavam produzindo, e eu acho que não vão daqui para frente, eu acho que vai haver aí, né, um repensar, talvez, Deveria, né? pelo menos, Mas, né? sim, mas eu acho que talvez eles possam pensar em reaproveitar as sobras, Lila, criando outras peças, né? Outro dia a gente estava vendo o Serginho falando que ele tem feito bolsas, né? O Sávio também. Então, assim, pode-se pensar em fazer parceria com essas cooperativas, que é o que eu fazia quando eu estava dentro da indústria. E eles recolhiam esse material, tá? E faziam tapetes, bolsas, acessórios. Então, assim, uma infinidade de coisas. Eu acho que almofadas aí, o pessoal está ajudando. E Então, como assim, a gente várias falou coisas podem naquela ser. na live que a gente fez com a Rafinha sobre tecidos, a gente já tem empresas hoje que estão reciclando esse tecido, né? Eles voltam Sim, para a sim, sim. máquina, desfibram, principalmente o algodão Desfibram, ou né? o Isso. poliéster, e transformam em tecido novamente. Mas são poucas as empresas que fazem isso. Que eu sei, É. aqui no Brasil, é lá no Paraná, na Cocamar, que tem uma empresa que faz a recolha e a reversão Eu desse só sabia tecido. dessa. Eu sei que é Tem essa. mais. Mas tem, tem as internacionais, né? Mas no Brasil a gente tem no Sim, Paraná, sim, assim. mas acho que a gente ainda precisa despertar isso, né, gente? Uhum. Eu acho. Lila mesmo, que trabalha com a parte, né, de têxtil, né, Lila? Eu lembro do seu trabalho, né? Então, é Aí ela isso, eu vai acho que é falar isso por pra aí. gente mais pra frente. Calma aí, dona Lila. Então, não, fica tranquilo. A gente às vezes pode, olha, eu já vi com os alunos e com a Rafaela, inclusive, também, de a gente recortar os tecidos e criar novas tramas de tecido. Gente, dão peças incríveis, Sim. né? Então a gente consegue. Olha, a gente consegue, basta a gente querer. A gente conseguir, a gente consegue, né? Basta a Sim. gente querer, Maísa, né? acabou o nosso tempo. E a Ah, Gomes tem que voltar pra gente finalizar. por que que aqui não dá para ser um monte de gente, né, Ana? Pois é, a gente Tá vai todo mundo adiantar. A gente aqui, vai tudo adiantar. junto e Quem sabe daqui pra misturado. frente a gente consegue. Mas foi bom demais, Maísa. Obrigada pela conversa. Foi maravilhoso. Cheio de comentário, não parou um minuto aqui, os comentários de subir. A gente tem muita coisa gostosa para conversar. Obrigada pela sua Sim. participação e a gente espera você nos próximos momentos aqui.
Com certeza, Obrigada. gente. Eu que agradeço vocês pelo convite e senti-se muito honrada com isso, viu? Um beijo para todo mundo. Tchau. Pode me convidar Obrigada. outras vezes pra gente Tchau, falar. Maísa. Tchau. Homes, volta aqui falar com a gente. Já chamei a Homes aqui de volta. Gente, o tempo passa muito rápido, não dá, tá desesperador. Se não Sim, consegue, né? Cada dia a gente tem que sim. interromper num momento o negócio. Pois é. E é tão bom a gente aprender, né? A gente fica aqui nessa conversa, a gente aprende tanto e nem percebe que tá aprendendo. E tá Sim. indo mega incrível. É, Eu queria, Ana, lembrar sobre a nossa semana que vem, que vai ser uma semana bem cheia, né? A gente tem 3 lives. É mesmo, né? A Sim, gente tem a nossa da terça, que vai ser com sim. a Ana Paula, que vai falar pra gente sobre o sutiã. Ela desenvolve pesquisas incríveis a respeito do sutiã. E é um objeto que é super importante na vida da mulher, né? Tem mulheres que já optaram por não usar, mas tem muita gente que usa. Eu não consigo ficar sem, tenho seio grande. Então assim, eu tô esperando essa live desde que a gente começou a fazer live, porque é muito incrível o trabalho da Ana Paula, né? É muito legal. Na sexta, na quinta, a gente vai conversar com a Lu Jaber, lá no canal dela. Não vai ser no nosso dessa vez, mas a gente foi convidado para participar lá no canal dela do YouTube. A gente vai passar as informações mais pra frente. E na sexta a gente fala depois, né? Ah, não, eu acho que a gente podia falar a semana já, porque a semana vai ser tão legal, são tantas lives legais. Que aí quem Exatamente. tá aqui já fica ligado pra semana que vem. Se não puder assistir ao vivo, assiste depois, mas assim, já sabe os temas, né? Isso, com a Lu Jaber a gente vai falar sobre o ensino de moda, né? O ensino superior de moda. A gente vai conversar sobre quanto isso é importante para as pessoas na construção de um repertório. E na sexta, aqui no nosso mundinho mesmo, né? No Conversa Desfiada, a gente vai trazer a Maib, que vai falar sobre a matricária, né? E os seus projetos de tingimentos naturais. Sim, a Maib muita gente já conhece, o trabalho dela é incrível. Então a gente também tá bem feliz de recebê-la aqui conosco. E na terça-feira, a gente lembrando que a gente vai estar no YouTube, no canal da Lu Jaber. Então, Na assim, quinta, né? na quinta. Quem quiser acompanhar, tem que ir lá. A gente vai publicar, né? A gente vai estar divulgando aqui pelo Pense Atelier, pelo Ana Luísa Olivetti. E lembrando, de novo, para quem não estava aqui no comecinho da nossa live, que a gente está fazendo um sorteio de um livro lindo, A Turma do Pica-Pau, para quem gosta de amigurumis, que essa palavra vai me perseguir para sempre, que eu não consigo falar nunca. Amigurumis. É muito fofo, então assim, quem conhece, quem já faz tricô e crochê e gostaria de aprender essa técnica de fazer os bichinhos, ou quem quer aprender, né? Quem quer começar também. Então é um É livro super lindo. didático, super fácil de fazer. Sim. Vamos ver. E ele é lindo, gente. Queria muito ter essa paciência, mas eu acho que em outra vida, de repente, né, eu pulo algum degrau e venha mais evoluída e ter essa paciência, porque é muito fofo. Sim, E agradecer de novo a Maísa, foi incrível, Maísa, eu adorei. foi Igual eu demais. falei, a gente aprende e nem percebe que está aprendendo de tão legal que foi, tão gostosa que foi essa conversa. Foi bom demais. Lembrando que o sorteio tem as instruções lá no nosso Instagram, né, Homes? No Ana Luísa Sim. Olivetti no No PNL, Pensa, lá tem as instruções e as isso. regras do sorteio. Aí a gente vai fazer o sorteio na próxima terça, um pouquinho antes da live. A gente vai colocar lá as instruções. E, cara, eu quero só fazer um comentário aqui, que a Cris está aqui, a Cris Cordeiro, foi minha professora na UEL. Foi minha professora de História da Ah, Arte. E ela que comentou aqui, ó, legal. foram só conversas legais. Tem adorado muito as lives. Obrigada, Cris, por participar. E assim, as suas aulas para mim foram inesquecíveis. Principalmente quando eu viajei para a Europa pela primeira vez e vi que tudo aquilo existia. Foi incrível. Obrigada. Então é isso, gente. Lembrem lá, né? Sempre que vocês estiverem aqui nas lives, aperta o coraçãozinho, isso é importante pra gente. Envie um Compartilhem com os aviãozinho aí amigos, pros com as amigos, pessoas. para eles participarem, né? Sim. Entrem lá no YouTube, sigam, assim, se inscrevam no nosso canal, marquem o sininho para receber as notificações. E esperamos vocês na terça. Sim. Bom Bom final de semana. semana para todo mundo. Beijos. Beijo. Até. Tchau. Tchau.
Tchau, gente.